Ok, pessoal. Então, na aula de hoje, uma das aulas-chave do curso, que nós vamos começar a falar sobre dinâmica, né? Leis de Newton. Todo mundo vê isso desde o ensino médio, mas agora a gente vai falar nisso num formalismo aqui já de comecinho da graduação, né? Física 1. Então, o que a gente fez até agora com cinemática em 2, 3 dimensões foi descrever como, né, que os corpos se movem, ou seja, a partícula está aqui, ela vai para lá, então se eu souber x de t, y de t, r de t, eu sei o movimento da partícula, certo? Só que sem eu ter uma dinâmica, se eu tiver só a cinemática, eu não consigo prever de antemão qual é o movimento da partícula. Ou seja, eu não consigo chegar numa equação tipo da queda livre, o alcance, tudo aquilo que a gente definiu, sem antes usar que existe a aceleração da gravidade, que a aceleração é constante por causa disso, disso e aquilo. E no fim das contas é porque o que eu fiz lá quando disse existe aceleração da gravidade é fazer uma hipótese sobre a dinâmica do sistema. Então a dinâmica ela está interessada em descrever as causas dos movimentos, enquanto a cinemática vai dizer como que o movimento se dá. Tá? E no formalismo de Newton, o movimento, as causas do movimento são as forças. Tá? Então, elas são as causas da modificação do estado de movimento, e só a partir da lei da força é que eu consigo prever o movimento futuro de um objeto, de um sistema físico qualquer. Tá? Então, aqui está a foto do Newton, né? E eu queria, antes de a gente entrar propriamente dito na matéria, lembrar um pouquinho do contexto histórico de tudo que estava acontecendo. Então, você tem aqui o Galileu, né? O Tycho Brahe e o Kepler. E aí, por que essas pessoas estão aqui? Bom, vocês devem ter na cabeça de vocês que as leis de Newton são três, né? Que é a lei da inércia, F igual a ma e ação e reação. E isso a gente meio que automatiza essa resposta, meio que quase que decorando, né? E não tem muito, essas coisas não fazem muito sentido, né? Do jeito que a gente vê isso no primeiro momento. Na verdade, a lei da inércia já é do Galileu. E a lei da inércia, as outras leis, outras duas leis, como nós vamos ver aqui, elas são só consequências da lei da inércia, que não é do Newton, é do Galileu. Mas o Newton fez o formalismo, ele matematizou a coisa, tá? Ele formalizou, ele entendeu o que estava acontecendo e matematizou, lá, cálculo diferencial integral, tá? E aí isso foi usado para explicar muitos problemas que estavam em aberto. Tá? E por isso que a gente vê isso até hoje, vê as leis de Newton até hoje. Então, qual que era o problema? Né? O que as pessoas estavam olhando? Né? Qual que era a experimentação que está aqui? Né? Então, essas pessoas aqui, esses dois aqui, tanto o Tycho Brahe e depois o Kepler, que foi o estudante que veio depois, eram astrônomos. Eles estavam medindo a posição dos planetas. O Galileu foi, lembra, o primeiro a, a criar um telescópio, né, e apontar para cima. Depois vieram outros, né? E eles passavam as suas noites, né, medindo a posição dos planetas, né, conforme era visto da Terra. E aí estava a discussão bem de heliocentrismo, né, Sol no centro, ou geocentrismo, a Terra no centro, e os planetas todos tudo girando ao redor. E eles tinham problemas quando colocavam a Terra no centro e todo mundo girando ao redor. Que tipo de problema? Então, se você fizer uma busca rápida no Google, você vai encontrar isso. Tá? Como que é a posição dos planetas visto da Terra? Então, está aqui Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São os que são, teoricamente, os planetas visíveis a olho nu ou com um telescópio pequenininho. Mercúrio, por estar muito perto do Sol, é bem difícil ver
tá? Porque normalmente tem a ofuscação da própria luz solar, né? Você está tentando pegar a luz solar refletida pelo planeta, mas o Sol está ali pertinho, então você vai enxergar Mercúrio normalmente perto do nascer do Sol ou perto do pôr do Sol, mas é uma observação muito difícil de ser feita. Os outros não. Os outros são fáceis. Vênus é o objeto mais brilhante do céu à noite depois da Lua, né? Esses aqui são relativamente fáceis de identificar quando eles estão visíveis à noite, tá? Agora, o problema era explicar isso, né? Olha como não. Se você olha aqui, bate uma foto, num dia, uma noite, você botar uma foto, o Mercúrio está aqui, na outra ele está aqui, na outra ele está aqui, você batendo várias fotos e superpondo, você esperaria ver órbitas circulares, né? Mas você vê essa coisinha aqui. Né? Essa estrutura aqui é muito difícil de explicar. Por que que ele faria isso? Né? Que a órbita do planeta faz isso? Se for olhar Vênus, ainda mais. Olha a órbita de Marte. Então, explicar, hoje a gente sabe tudo isso. Agora, explicar esses dados, né? Por que, que o movimento dos planetas, quando visto da Terra, apresenta essas estruturas, não são círculos perfeitos, né? Era um problemão. E essa animaçãozinha, ela mostra o porquê da história. Tá? Então, vai começar junto, tá? Com o céu, aqui, heliocentrismo é o Sol no centro e todo mundo girando ao redor. A Terra é o planeta em azul aqui, todos os outros estão marcados em vermelho. Então, com o Sol no centro, fica fácil de ver. Olha, são órbitas aproximadamente circulares, porém em torno do Sol. Tá? Visto da Terra, então, Terra no centro, olha o que acontece. A órbita do Sol é aproximadamente circular, mas olha os outros. Olha de novo, olha tudo o que acontece. Aí ele acelera só para desenhar a figura mais rápido. Mas olha como começa a fazer esses loopings, né? Esses laços aqui. Olha aqui, esse laço, esse laço. Se você deixar a coisa andar, vai acabar formando essas figuras bonitinhas aqui. Mas isso é o fato de que a Terra também está girando. Você explica tudo muito bem com órbitas bem bonitinhas se o Sol estiver no centro. Agora, quando você quer ver da Terra, aí você é um movimento combinado, um movimento relativo que a gente viu da posição. A Terra girando em torno do Sol e os planetas girando em torno do Sol. Então, quando você coloca o referencial na Terra, a órbita de todo mundo fica essa bagunça. Que forma esses desenhos que até são bem matemáticos, né? Formas bem bonitinhas. Mas esse era o problema em questão. Como que você explicava, por exemplo, essa anomalia aqui que eles chamaram na órbita do planeta Mercúrio? Tá? Então, o Kepler finalmente, e nós vamos entender isso lá no final do curso, quando formos estudar momento angular, né, conservação do momento angular, o Kepler conseguiu formalizar 3 leis da órbita dos planetas, colocando o Sol no centro. E aí tudo fica muito bonito. E aí você vê que essa coisa chamada mecânica, né, dinâmica, quando você aplica esses corpos, no nosso mundinho de física newtoniana, dá super certo e tudo se reexplica. Ok? Então, só para dizer que tipo de problema essas pessoas estavam enfrentando na época, tá? E, bom, sim, eu concordo que é uma das criações mais bem-sucedidas, né, melhor-sucedidas do pensamento humano. Tá? Aqui está o Princípio, né, a foto do livro, a capa do livro do Newton, né, ele faz explica faz toda a conta e mostra o resumo, né, na forma desse livro, que é o Princípio, né, Métodos dos Fundamentos Matemáticos. Né. Só que esse livro não é um livro que faz parte da nossa bibliografia por uma razão muito simples. A linguagem que está sendo usada não é uma linguagem apropriada, no sentido que ele não usa o formalismo moderno, usando vetores e tudo isso, né? O Newton não desenvolveu toda a conta, né? Toda a parte vetorial. E mais do que isso, é escrito de um jeito que é para pouca gente entender. Então, eu fui ler o Princípio e é tão rebuscado, o jeito de escrever é tão próprio, vamos chamar assim, que você lê aquilo e não entende nada do que ele está falando, mas é força mesmo que está aqui, né? Então, isso é para quem vai ler o princípio, é quem faz história e filosofia da ciência, quem vai estudar os primórdios da mecânica,
Aí o livro se torna interessante, por isso que tem na biblioteca. Mas para entender mecânica, você não precisa quebrar a cabeça tentando decifrar o que o Newton escreveu lá. As pessoas já fizeram isso. E aí por isso que os livros textos são o Halliday, o Moisés, o Tipler. Lá a coisa já está muito mais numa linguagem familiar à nossa. Né? E é interessante notar, né, como que isso aconteceu. O Newton fez todo esse trabalho quando ele se refugiou na fazenda da família para fugir da peste negra. Né? Estava tendo uma epidemia e ele, para se refugiar, né, foi para um lugar onde ele teria pouco contato com as pessoas. Aí o folclore, né, a fofoca da ciência, é que o Newton estava dormindo embaixo de um pé de maçã na fazenda, caiu uma maçã na cabeça dele e por causa disso ele descobriu a lei da gravidade. Não, né? E o argumento que o Newton usou foi a mesma força que faz com que a maçã caia, quando você solta uma maçã ela cai no chão, é a mesma força que mantém a Lua girando em torno da Terra. Esse é o argumento. É por isso que no livro do Moisés tem uma maçã na capa. Tá? A mesma ideia que vale aqui no mundo terrestre, vale no céu. Tá? E nós conhecemos tudo que está aqui, o resumo disso tudo como as leis de Newton, tá? E elas permitem, dentro do sistema. Olha, os sistemas têm massa, os sistemas têm massa e carga elétrica, o sistema é uma mola. Eu consigo prever a lei da força e, a partir da lei da força, saber qual é o comportamento futuro do sistema. Tá? Elas não valem só para muito. Quando a gente for para escalas muito pequenas, tipo lá do átomo, lembram da aula de escalas, né, do comprimento? Então, 10 a menos 10 do metro, você pode ter certeza que as leis de Newton precisam de. Não é nem correções, é uma outra teoria, tá? Que é a física quântica, ou de um outro limite onde as leis de Newton deixam de ser válidas é quando a velocidade do objeto for muito grande, grande comparado com o quê? Com a velocidade da luz. 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, tirando essas aproximações, esses casos limites, desculpa, as leis de Newton no mundo cotidiano, no mundo da escala macroscópica, elas valem e é por isso que a gente estuda. Tá? O mundo onde está todo mundo em repouso ou andando com algumas centenas de quilômetros por hora, até um avião a jato, tudo isso é descrito pelas leis de Newton. E não preciso da teoria da relatividade geral restrita ou da mecânica quântica para descrever, projetar um carro, por exemplo. Ok? Então, já antecipando, o Newton disse que o movimento se dá por causa da atuação de forças, e na natureza nós temos 4 forças fundamentais, ou seja, todo o resto é descrito em função dessas 4. Quais são? A lei da gravitação universal, da gravitação newtoniana, no caso, aqui. A lei da interação eletromagnética, então antes você tinha a força elétrica e a força magnética, depois as pessoas entenderam que no fim das contas é uma força só, é uma coisa só, é o eletromagnetismo, isso é assunto para física 3. As forças nucleares, fraca e forte, que são muito mais, essa aqui é muito mais forte do que a eletromagnética, que é muito mais forte que a gravitacional, porém elas têm um alcance muito curto. Na verdade, elas que mantêm o núcleo atômico ligado e o raio de alcance dessas forças, você pode imaginar como sendo da ordem do tamanho do núcleo atômico ou da ordem do tamanho do próton. Nesse mundinho super pequeno, a força nuclear forte ela é muito intensa. A nuclear fraca ela é mais fraca que a eletromagnética, mas ela se faz presente e explica todos aqueles processos de decaimento, né? Você tem um átomo de urânio, ele decai, forma ferro, chumbo e outras coisas. Então aí você vai estudar a força nuclear fraca. Mas isso é lá para o curso de Física 4. Tá? Então, nós, Física 3, Física 4. E aqui a gente vai usar, além da força gravitacional, forças de contato, por exemplo, aqui uma pessoa puxando uma mola, né? Ou aqui a menina brincando com um carrinho, um jogador chutando
um objeto em forma de ovo aqui, que eu me nego a chamar de bola. E aqui a gente tem forças de ação à distância. Então, pode ser massa atraindo massa, a lei da gravitação, carga atraindo carga, força eletromagnética. E aqui pode ter os polos do ímã, né? Então, aqui é uma força elétrica e aqui é força magnética. Então, tudo isso aqui a gente pode ver no curso sem entrar em força nuclear forte e fraca. Tá? Então, a primeira coisa é, tá, professor, existe esse conceito novo que você jogou aqui para a gente, que é a força. Tá? Como que eu meço essa força? Seja ela o que for, a gente ainda não definiu o que, que é. Tá? Então, uma das formas de medir força é através, né, dinâmica, né? Então, dina é força, dinossauro era o lagarto forte, né? Então, aqui, dinamômetro é um medidor de força. E para nós, a gente vai começar com o nosso modelinho de dinamômetro como sendo uma mola. Então, cada voltinha aqui a gente chama de espiras. Essa mola está pendurada no teto e ela tem um comprimento L0 nessa situação. Se você coloca uma massinha lá, um bloquinho de massa M preso nessa mola e solta, ela vai. O novo comprimento de repouso desse sistema é L0 mais ΔL. Então, ΔL é o quanto a mola esticou. Tá bom? Então, a gente vai usar provisoriamente a escala da régua como a força da mola. E aí, essa aqui, para nós, é a lei de Hooke, onde a força é menos um K, que é uma constante da mola, ΔL. E aqui eu já vou fazer uma. Isso vai ser útil em momentos futuros e no laboratório, então eu já vou fazer uma pequena introdução, né, uma pequena resenha a respeito da lei de Hooke. Hooke era um contemporâneo do Newton, um pouco mais velho, né, sênior, e que disse a todo mundo, se vocês assistirem a série Cosmos, né, o episódio sobre o Newton, tanto a nova quanto a velha, mas a nova tá imperdível, eu diria, e ele mostra, ele fala o seguinte, o Hooke, quando o Newton apresenta os resultados, o Hooke fala, eu já fiz tudo isso. Mas os membros da Academia Real de Ciências falam, tá, você disse que fez, mas mostra pra gente que você já fez. E ele nunca mostrou. Enquanto o Newton mostrou. Então eles se odiavam, por assim dizer, no mínimo. Assistam a série Cosmos, chega de spoiler, acho que vale a pena. É mais interessante que Big Brother, com certeza. Então, a lei do Hooke, ele descreveu como que é a força da mola. Então, suponha que você tem a mola estava na vertical, aqui eu vou colocar na horizontal só para facilitar a nossa vida. Então, esse é o chão, e aqui tem uma mola. E este aqui seria o comprimento, essa distância aqui, essa posição especial, super especial do sistema, esse é o eixo X, em metros, se você quiser, e essa posição x0, x igual a x0 super especial, que é onde a mola está em repouso. Significa o que com repouso? Que eu vou soltar esse bloquinho de massa M aqui, e eu digo aqui que tem uma molinha de constante K. Quem é o K já vamos entender. Se eu soltar esse sistema aqui, aqui ele fica, ele não se mexe. Se eu puxar o bloquinho até uma outra posição, tá? Então esse aqui era o nosso ponto especial x0. O que o Hooke falou foi o seguinte: Hooke, a força é um vetor, vocês já sabem o que é vetor, depende da posição, e ela é dada por menos, eu vou escrever dessa forma, uma constante K, delta x, e eu vou voltar com a cor vermelha, na direção do vetorial. Tá? E até para garantir, eu vou escrever isso assim. Tá? Então agora o caráter vetorial está bem explícito aqui.
E eu ainda posso, para explicitar ainda mais a coisa, chamar isso aqui de delta x vetor. E aí eu tenho que a força da mola é um vetor e ele é o negativo deste K delta x. Este sinal de menos faz toda a diferença, ele é super importante. Primeiro, se o ΔX for zero, a força é zero, independentemente de qual seja o valor da constante da mola. Tá? É só um parâmetro, você poderia escrever Azinho aqui, ou qualquer coisa. É só um parâmetro que vai ser medido, é um ajuste linear, certo? É AX mais B, onde o B é zero. Ok? Não tem nada de mais sofisticado aqui. Mas o menos ΔX tem que ficar claro. Então, aqui, XF está aqui nesse ponto. Então, XF é maior que x0, significa que o ΔX, que é xf menos x0, é maior que zero. Uma coisa menos algo que é maior que zero, nesse caso, a força da mola, ou força elástica, como quiser, tá? Ela vai ser menos K ΔX, onde ΔX é maior que zero. Então, se o ΔX é positivo, a força é negativa. Então, essa força negativa, isso está dizendo para mim que no sentido, aqui está o versorzinho I da base, né? Essa força é menos I. Esse menos aqui quer dizer que a força no bloco, a força da mola é horizontal e aponta para trás. Ou seja, ela é menos o ΔX. Você pode escrever o ΔX I, tá? Nesse caso aqui. Agora, olha o que acontece no outro caso. Eu só copiei, né? Não sei se isso vai me ajudar muito, porque eu tenho que editar bastante a figura. Mas agora, em vez de eu esticar a mola, eu vou comprimir a mola. Comprimir até aqui. Então, é a mesma mola de constante K e no mesmo bloco de massa M. O que a lei de Hooke me diz? A lei de Hooke diz para mim o seguinte: F é menos K ΔX. Vamos pegar este aqui, esta definição aqui. Menos K ΔX. Só que agora, XF está aqui, ó. No eixo X, XF é menor que X0. Isso implica em dizer o quê? Isso implica dizer que ΔX, que é igual a XF menos X0, ele é o quê? Menor que zero. Então, a força elástica é menos K ΔX no I, e esse número é menor que zero. Então, aqui vai ficar menos, e esse menos com esse menos vai cortar, vai dar mais, né? Porque esse número é menor que zero. Então, ela vai ser positiva. Então, o ΔX é menor que zero e a força elástica é maior que zero. Como assim? No sentido, isso diz para mim onde aponta. Então, o ΔX está aqui, deixa eu... ΔX aponta para trás com relação ao I, e a força elástica aponta para frente com relação ao I. Neste caso, olha aqui onde estava o ΔX. O ΔX apontava para frente e a força elástica apontava para trás. E quem faz um módulo, bom, aí vai depender de quem é a constante K. Essa é a lei de Hooke, tá bom? Então, quem faz esse jogo de quando o ΔX é positivo, a força é negativa, quando o ΔX é negativo, a força é positiva, é esse sinalzinho de menos que está aqui. Tá? Então, entender o caráter vetorial
e que esse vetor está ao longo do eixo do x, aqui no caso, e que ele é o negativo desse vetor ΔX, né? ΔX você pode imaginar como ΔXi, né? E aí isso pode ser positivo ou negativo, esse número. Então, não estou chamando de módulo, isso aqui é um número, né? Ele pode ser maior que zero ou menor que zero, escrito assim, esse ΔX aqui, tá? E isso é o que está escrito, tudo que está escrito aqui na lei de Hooke. E isso vale, é bom vocês terem em mente sempre, é linear, né? O que eu quero dizer por linear? Y de x é igual a x mais b, né? É uma reta. E isso, já que estamos falando, né? É sempre bom lembrar que não é razoável você imaginar que isso vai valer para sempre. Y. Ah, você nem vê Y. Tá? Força elástica. Então, quando x é positivo, a força é negativa. E quando x é negativo, a força é positiva. Deixa eu vir aqui, desenhar daqui. Esse seria, tá, o gráfico aproximadamente da lei da força. Só que isso não vai valer para sempre, né? Bom, esse aqui seria o prolongamento, né? Porque se você fizer um deslocamento muito grande na mola, você sabe, você já viu isso, você já fez isso na sua casa. Pendura, se isso aqui for um arame de caderno e você colocar uma maçã aqui, ok. Você tira a maçã, ela volta para o comprimento original. Regime linear. Coloca uma melancia bem grande pendurada aqui e solta. Você vai quebrar a mola, né? Vai esticar ela de uma forma que ela não volta mais para a posição original. Então aí você está muito, em vez de você só estar esticando a mola, você está deformando a mola. No sentido que é um metal, ele tem uma rede, né, uma estrutura geométrica, lá eu estou desenhando um quadradinho aqui para ficar fácil desenhar, que se repete, e cada bolinha dessas é a posição de um átomo. Não é uma estrutura quadradinha, bonitinha, cúbica, tá? Para o caso do metal, uma liga de ferro, qualquer coisa assim, é muito mais sofisticado. Mas imagina isso. Se você der um puxão muito grande, você acaba deformando, esse átomo vem parar aqui. E nunca mais você vai conseguir fazer esse átomo voltar para lá. É que nem que tentar desentortar um clipe. Nunca vai ficar retinho, retinho de novo, tá? Sabe, você pode aquecer, moldar de novo, mas só deformando com seus dedos, eu acho muito difícil que você consiga. Por quê? Porque você introduziu um vinco aqui, uma mudança na estrutura cristalina da coisa, tá? Então, se você der um puxão muito grande, você vai acabar estragando o brinquedo, né? Estragando a mola. Aí diz que está fora já do regime linear, e aí deformações plásticas tipo 1, tipo 2, tipo 3 e outras coisas vão começar a acontecer. Então, o que eu quero dizer? Que é uma reta, vou chamar de x máximo aqui, tá? Se você der um puxão ΔX, que vá até um certo valor máximo ou menos um certo valor máximo. Aí se comporta como uma reta. Se o puxão for grande positivo, a força é grande negativa. Se o puxão for grande negativo, a força, ou seja, um empurrão, a força é grande positiva. Mas isso só vale nesse regime linear. Depois, o mundo real, você começa a estragar a mola. Tá? Então, no mundinho linear, F menos K delta X. E aí você mede, né? Coloca o valor de uma massinha aqui, você sabe o peso, né? Vai ser a força. Não precisa a gente definir o que é, lá, só com o ensino médio você já faz isso. Coloca uma maçãzinha de 100 gramas aqui, você sabe qual que é o peso, mede o quanto elongou, isso te dá a constante K.
e para pequenas massas colocadas aqui, tudo isso vale. Ok? Então, o Hooke foi o primeiro a formular essa lei. Ok? E se força é vetor, eu não preciso fazer muitas outras abstrações a respeito do que é força para concluir o seguinte: se esse objeto que eu introduzi, força, é um vetor, bom, vetores se somam. Então, se tiver várias forças, se houverem várias forças atuando no sistema, a força resultante é o somatório das forças. Por quê? Porque eu posso somar vetores. É vetor, se a soma de dois vetores tem que dar um terceiro vetor. Isso permite que eu faça o seguinte: num sistema complicado, aqui bem complexo, onde eu tenho, sei lá, um patinador, tenho peso puxando para baixo, né? Ele não está flutuando, ele também não está afundando no chão, então o chão exerce uma força que tende a contrabalançar o peso para manter ele andando em linha reta, então a gente chama essa força de força normal. Então, na direção vertical tem a normal cancelando o peso, ele está parado aqui, né? Ele poderia estar se movendo com velocidade constante, mas está parado, então também quer dizer a resultante das forças em y é praticamente zero. Tem o atrito com o chão e tem a resistência do ar. Então, eu preciso levar em conta todas essas forças. E aí, se eu sei que a natureza da força é vetorial, eu posso dizer, olha, eu posso me preocupar com todas elas, cada uma individualmente, ou eu posso me preocupar só com a força resultante. Porque o movimento do patinador aqui, do esquiador, vai ser dado pela força resultante. Ou seja, se eu souber só a força resultante, eu não preciso me preocupar com qual é a normal, qual é o peso, qual é individualmente. Basta conhecer a resultante. Ok? Por quê? Bom, porque vetores se somam. Tá? E para saber qual chegar na resultante, então, a primeira coisa que faça, lá na prova, questão 1, tá aqui a questão. Item A, faça o diagrama de corpo livre, o famoso DCL. Porque se você não consegue identificar quais são as forças que atuam no corpo e como elas atuam, você não vai fazer conta nenhuma. Não adianta sair fazendo continha para chegar num valor igual newtons, que isso não vai ter sentido nenhum, a chance de estar errado é bem grande. Então, o primeiro passo é identificar que forças atuam no sistema físico. E aí tem o clássico exemplo aqui de dois bloquinhos de massa M1 e M2, um ligado no outro por uma polia, por uma cordinha, desculpa, que passa por uma polia, elas podem ter massa ou não. No exemplo aqui, assumindo T e telinha, que todo mundo poderia ser diferente, né, a T de telinha, então a massa da corda pode ser não nula, a massa da polia pode ser não nula, o raio da polia pode ser diferente de zero também, mas imaginando que tudo isso seja zero, o que eu tenho? O bloquinho 1 está em cima da mesa, então ele tem um peso que é força-peso, né, não massa. A balança mede massa. Força-peso é M1G, né, vetor G. Força normal, contrabalanceia o peso, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, né? Sentido contrário para cancelar. Aqui eu tenho o peso, mas ele não está apoiado em nada, só está pendurado na corda. Então, quem segura, se isso aqui está em equilíbrio, quem segura ele? Ah, é a corda. Então aqui na corda tem que ter uma tração, né? A gente chama de força de tração puxando para cima. Se isso para ele, esse bloquinho está parado, a gente diria que a tração em módulo é igual ao peso. Como? Mas olha, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe o que está aqui. Qual a resultante das forças na direção X? Ou seja, eu estou de novo implicitamente fazendo o raciocínio de que isso é vetor e estou trabalhando em componentes. Primeiro eu olhei a componente vertical dos dois, e agora eu estou olhando a componente horizontal. É vetor, né? Eu posso abrir em componentes. Quais componentes? As que favoreçam a minha vida. Vertical aqui, o bloco 2, as coisas só acontecem na vertical, na horizontal não tem nada. E o bloco 1 só tem uma força, que é a tração, que é o puxão na corda, né? Obviamente, quanto maior a massa que você pendurar aqui, maior é o puxão que vai dar aqui. Não tem atrito. Então, se não tem atrito, nesse exemplo, não tem ninguém segurando esse bloco 1 aqui na vertical. Na horizontal, desculpa. Não tem ninguém. A única força horizontal é a tração. Então, isso nunca vai estar em repouso. A partir do momento que você soltar, ele vai deslizar.
Concorda? Para ele não deslizar, precisaria ter alguém segurando. Então, tudo isso a gente já tem do dia a dia. Eu não preciso definir o conceito, vocês já sabem. O formalismo que eu vou mostrar com cálculo, somatório, derivada integral, tem que dar conta de descrever isso, que vem muito do nosso dia a dia. Só que o nosso dia a dia tende a nos enganar. E aí nós tendemos a associar força com movimento, com velocidade. Ou seja, se o objeto está mais rápido, ele tem uma força maior, ele produz uma força maior. Isso está errado. Esse era o pensamento aristotélico, vamos chamar assim. Força é proporcional à velocidade. Tá? Eu espero, né, até o final do curso, que vocês se convençam que força é proporcional não à velocidade, mas à variação da velocidade. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Tá? Então, a primeira lei de Newton, que é da inércia, que é do Galileu, é a seguinte: uma partícula sujeita a uma força resultante nula, ou seja, F1 mais F2 mais F3 mais blá 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 mais Fn, somou, todo mundo deu zero, essa cancelou com essa. Eu poderia colocar o atrito aqui, cancelaria o atrito com esse, uma cancelou com a outra, ou não tem força nenhuma, o somatório dos vetores dá zero, eu tenho o vetor resultante nulo. Então, se isso é verdade, essa partícula mantém o seu estado de movimento. Mantém o seu estado de movimento. Se ela estiver em repouso, ela permanece indefinidamente em repouso. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, ela mantém velocidade constante, velocidade de novo vetor, então módulo, direção e sentido, constante. Se o somatório das forças for igual a zero, só está escrito a mesma coisa, só que em linguagem matemática, significa que V é igual a V0, que é uma constante. Como a velocidade é constante, e nós vimos que a aceleração é derivada do vetor velocidade, então quando módulo, direção e sentido da velocidade for constante, a gente diz que a aceleração, que é a variação do vetor, é zero. E isso a gente pode ter provisoriamente como nossa primeira lei de Newton. Tá? Note que a primeira parte da expressão é fácil notar. Eu estou tomando café, eu pego a minha caneca de café e coloco em cima da mesa. Se ninguém for lá importunar a caneca de café, lá a caneca de café vai ficar. Então, a caneca de café tende a ficar em repouso, a não ser que alguém vá lá e empurre. Só estou dizendo óbvio. A segunda parte que não é nem um pouco óbvia. Um objeto continua se movendo com velocidade constante diferente de zero, não importa se é zero ou não, importa só se a derivada é nula, ok? Pode ser, qualquer número que eu coloque aqui, a derivada do número é zero. Então, poderia ser 1.000 km por hora, se for 1.000 e ficar sendo 1.000 para sempre, a força resultante é zero. Força proporcional à variação da velocidade. Tá? Ok? Não força proporcional à velocidade. Força proporcional à variação da velocidade. Vetor velocidade, a variação do vetor velocidade é a aceleração. Tá? E aí, óbvio, o repouso é um caso particular, onde essa constante é nula. Mas eu posso estar em repouso ou movimento trocando de referencial. Eu estou em repouso com relação a outro passageiro do automóvel, mas eu estou andando a 100 por hora com relação a quem está parado na calçada. Tá? Mas 100 por hora constante, somatório das forças igual a zero. Ok? Então, do ponto de vista de dinâmica, a ausência de força resultante e força resultante nula é equivalente, ou seja, eu posso ter F1, F2, F3, tudo zero, que vai dar a força resultante zero, ou F1 bem grande apontando para um sentido, e F2 bem grande apontando para o outro, mas igual em módulo, de tal forma que se cancele. Do ponto de vista da dinâmica, as duas situações são iguais, só importa a resultante. Então, por que foi tão difícil? Levou tanto tempo para chegar? Se só está dizendo óbvio, por que a humanidade levou milhares de anos para chegar nas leis de Newton, né? Chegar no princípio da inércia? Bom, é que a segunda parte, né, o corpo tende a manter o movimento com velocidade constante, ele não é óbvio, porque ele não acontece na prática.
Então, tem um pulo de abstração que precisa ser feito, que é o seguinte: como é praticamente impossível eliminar todas as forças de atrito, tá? Resistência do ar, atrito com o solo, todos os objetos do mundo cotidiano que eu conheço, todos os movimentos param. Se eu pensar na minha vida cotidiana, o carro, a bola de futebol, um peão, um brinquedo, tudo para. Uma pessoa andando, uma hora para. Então, como assim continua para sempre se movendo? Esse movimento eu não vejo no meu dia a dia. Ou será que eu vejo? Que objetos do dia a dia, que eu vejo, que eu posso ver eles todo dia, mantêm um movimento constante. Aproximadamente constante. Né? Vamos pensar na Lua? A Lua está lá girando em torno da Terra. E a não ser que alguém vá lá e bata na Lua, um agente externo vá lá, a Lua vai continuar girando em torno da Terra. Ontem ela estava girando em torno da Terra. Amanhã ela estará girando em torno da Terra. A Lua vai manter o seu estado de movimento. Tudo bem que não é linear, mas esquece esse detalhe por enquanto. A Lua vai continuar mantendo o seu estado de movimento, a não ser que alguém pare. Então, a observação dos astros, você pode ver que teve uma contribuição fundamental para a ideia. A segunda parte da primeira lei de Newton. Manter um movimento constante com velocidade não nula. A Lua, os planetas, eles vão estar lá andando, a não ser que alguém vá lá e pare, eles vão continuar andando. Por que que todos os movimentos na Terra param? Por causa do atrito. Mas se não houvesse atrito, eles continuariam aqui. Se eu conseguisse fazer uma mesa infinita sem atrito e colocar uma bolinha em cima, ela ia se deslocar para sempre. A dinâmica é essa. E quando que para? Quando alguém fizer parar. Ok? Então, uma questãozinha aqui para força resultante nula. Você está empurrando um carrinho de rolemã numa superfície plana durante 10 milissegundos, ou seja, você dá um empurrão mesmo. Empurrão significa uma força intensa com módulo grande, mas atuando por um instante curto, 10 a menos 3 do segundo. O carrinho parte com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Depois de 10 segundos, o carrinho está completamente parado. Essa observação é coerente com a primeira lei de Newton? Ele não manteve o seu estado de movimento constante, né? Ele não se deslocou com velocidade constante. Você deu uma velocidade inicial, mas depois de 10 segundos ele parou. Todo o corpo tende a manter seu estado de movimento. Então, num primeiro momento, como ele não manteve, parece que nós violamos a primeira lei de Newton, né? Ao empurrar um carrinho de rolimã. Mas não, porque a força resultante sobre o carrinho não era nula. Tinha pelo menos a força de atrito. Então, sim, é coerente com a primeira lei de Newton. E existe uma força responsável pelos corpos frearem. Vamos chamar de atrito por enquanto. Ok? E aí, essa discussão é muito bonita. A primeira lei de Newton pode ser tomada como uma definição do sistema de referência inercial. Qual é o sistema de referência inercial? Aonde vale a lei da inércia. Qual é a lei da inércia? Essa que a gente acabou de definir. Tá? Se a força total que atua sobre uma partícula é zero em um sistema de referência, então existe um conjunto deles, tá, de sistemas de referência chamados inerciais, nos quais ela permanece em repouso ou em MRU. Ou seja, nesse sistema de referência a força total é zero, ela, em todo esse conjunto, né, de sistemas de referência, ela vai ter aceleração nula. Como assim conjunto de sistemas de referência? Bom, suponha que você está segurando uma maçã na sua mão. Você está parado na calçada. A maçã está parada. A força resultante sobre a maçã é zero. A aceleração da maçã é zero. E ela está com velocidade também zero.
Eu estou passando de bicicleta do seu lado, com velocidade constante de, sei lá, 10 metros por segundo. É tudo que eu consigo fazer na minha bicicleta, tá? Enfim, minha velocidade é constante. Eu estou andando numa linha horizontal, pedalando para compensar o atrito com o ar, andando com velocidade constante 10 metros por segundo. Para mim, o somatório das forças, quando eu olho você segurando a maçã, eu sei que o peso vai puxar a maçã para baixo e você está empurrando para cima, de tal forma que a maçã está ali paradinha. Paradinha na direção vertical. Na horizontal, se eu estou indo para frente com velocidade 10, a maçã, visto eu vendo ela, estou vendo a maçã ir para trás com velocidade menos 10. Porém, essa velocidade é constante. Então, tanto eu quanto você vamos concluir que a aceleração da maçã é nula, nas duas direções, na vertical e na horizontal. Isso significa dizer que a força resultante sobre a maçã, em todas as direções, é nula. E você, parado com relação à maçã, vai chegar nessa conclusão. Eu, andando com velocidade v constante, não importa o valor, com relação à maçã, também vou chegar nessa conclusão. A força resultante é nula. Todos os objetos, os observadores que estiverem nessa situação, se deslocando com velocidade constante com relação a você que está parado na calçada, eu posso dizer que são referenciais inerciais. Vale a lei da inércia. Concordam a respeito da natureza da força resultante. Ok? Se eu estivesse acelerando a bicicleta, isso não ia valer, porque eu ia ver a maçã acelerando para trás. Enquanto você ia ver a aceleração, a maçã parada. Entendeu? A gente vai voltar nisso no movimento relativo. Tá? Mas então eu posso dizer que se o referencial é inercial, ou seja, você parado na calçada por enquanto é um referencial inercial, qualquer outro referencial que se desloque com velocidade constante com relação a esse, também é um referencial inercial. Todo mundo concorda a respeito da aceleração resultante. Todo mundo concorda a respeito da lei da força. Referenciais onde vale a lei da inércia. Tá? Na maioria das situações, ou seja, pequenos deslocamentos, qualquer referencial fixo na Terra é uma boa aproximação do referencial inercial. Tá? Agora, se os efeitos de rotação da Terra são importantes, ou seja, você está fazendo um deslocamento bem grande, um avião que vai sair do Brasil e ir, sei lá, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, aí o deslocamento é grande comparado com a rotação da Terra. E aí a Terra não é mais um referencial inercial, está girando e girando de várias formas, né? Tá? E aí eu preciso de uma outra escolha para o referencial inercial. Então, por enquanto, que a gente fica é que um referencial em repouso com relação às estrelas distantes, aquelas que eu olho à noite, elas ficam fixas. Um referencial em repouso com relação a elas é a melhor escolha possível hoje para um referencial inercial. Tá? Então, exemplos de referenciais não inerciais. O carro acelerando, o carro freando, carro, ônibus, moto, caminhão, trem, navio, avião, o que for, tá? Veículo qualquer, a Terra girando, no caso de grandes deslocamentos. Tá? Então, por exemplo, uma partícula indo do polo sul ao polo norte de uma esfera qualquer, pode ser uma bola de futebol, tá? Se essa esfera gira, tá? Suponha que essa esfera seja a Terra. E a esfera gira, alguém que acompanha o movimento da Terra enxerga a partícula fazendo esse arco. Tá? Por quê? Porque se a Terra girou para cá e você vai em linha reta, com relação à Terra você andou para o outro lado, né? É um movimento composto. Você está indo para cima, mas a Terra está girando nesse sentido. Então, quem está na Terra vai ver você indo para o outro sentido. Certo? Então, mesmo na ausência de forças, né, não tem força nenhuma, você está indo em linha reta, mas só por fato de girar, olha o que acontece com a trajetória aparente. Ok? Então, o mesmo movimento, quando é visto, quando o plano gira, vai aparecer esse arco. Então, se eu estou andando em linha reta, se eu estou parado, eu vejo isso, se eu estou com a Terra, eu vou ver isso. Então, mudou a descrição. Então, depende do observador, depende do referencial aonde o observador está. E aqui fica a perguntinha, né? E aí fica o desafio.
um navio percorrendo uma trajetória de latitude constante, ou seja, ele está aqui. Ele puxa para algum lado. Mas olha só que legal. Aqui, né, o lançamento do ônibus espacial, né, foi foguete, enquanto isso a Terra girou, ou seja, ele está subindo na vertical. Mas enquanto ele sobe, a Terra anda para lá. Então quem está na Terra, aqui, vê a trajetória indo assim. Não se enganem, enquanto a Terra gira, a atmosfera gira junto. E o gás que ele expeliu aqui também vai ficar girando junto com a atmosfera. Então, vai todo mundo para lá, para a direita. Parece que a partícula, que o avião, o foguete, está indo para a esquerda. Mas o foguete está subindo na vertical. É a Terra e a atmosfera que girou. Tá? Força e aceleração. Então, para medirmos a aceleração, tá? O que nós vimos? Voltando aqui. Simplesmente dissemos que, se o somatório das forças for não nulo, existe uma variação no vetor velocidade que a gente chama de vetor aceleração, somatório dos vetores força. Como que eu meço essa força? Tá? Então, o corpo, sob a ação de uma força resultante não nula, sofre uma aceleração. Então, eu vou usar o quê? O que a gente acabou de definir, a lei de Hooke. Né? F é menos kx. F vetor é menos k delta x, ou delta x, ou simplesmente x se eu tomar x0 igual a zero. Okay? Então aqui eu tenho um objeto, um disquinho de massa m, uma régua, tá? E aqui ou uma mola que está presa no disco e presa num cabo. E aí, presa na mola está esta outra régua, tá? E na outra extremidade da mola tem esse ponteiro. Então, quanto maior for o puxão que eu der, maior vai ser a distensão que essa mola vai sofrer, maior vai ser a leitura que esse ponteiro vai fazer aqui nesse painel indicador. Ok? Então, se eu mantiver o puxão constante, eu vou ver que esta indicação, essa leitura de força do meu dinamômetro, né, vai ser constante também. Essa é uma medida. Eu estou observando, dado um puxão constante aqui, a distensão na mola que está presa a um disco de massa m, e essa distensão é vista como uma indicação nessa leitura aqui. Então, eu estou usando o comprimento da mola, ΔL, para me dar um indicativo de quão forte é o puxão que a pessoa está fazendo. Ok? Isso é uma medida. A outra medida é que velocidade é uma coisa fácil de medir, posição e velocidade. Tanto que a gente, de vez em quando, recebe aquela fotinho, né, do carro, da placa do carro, e uma continha para pagar. É uma multa. Por quê? Porque medir velocidade é relativamente fácil. Basta fazer um filme e depois avançar o filme, bater várias fotos, né? E você mede posição, tempo, você tem a velocidade. Então, a outra informação é o quanto a velocidade do sistema aumenta em função do tempo. Se isso desse uma reta horizontal, a velocidade ia ser constante, derivada a zero. Como deu uma reta com um ângulo aqui, né? A inclinação desse ângulo vai ser a derivada da velocidade, que é a aceleração. Aqui eu estou pensando só em módulo, tá? Então, dada a força que eu consigo medir o deslocamento aqui e a aceleração, essas duas coisas têm que casar. Ok? E, de fato, é dessa forma, a gente vai para o laboratório e verifica. Tá? Agora, suponha que eu faça outra brincadeira. Eu venho aqui, em vez de colocar um disquinho de massa M, eu coloco um segundo disco de linha, igual ao primeiro, só que eu dobrei a massa. Se eu dobro a massa, então, do sistema, né? Massa 1, massa 2, mas massa 1 igual a massa 2, então D1, D2 aqui, eu tenho 2m, comparado com essa situação. O que eu vou verificar é que a velocidade, para o mesmo instante de tempo, a velocidade que o sistema chegou é metade da primeira. Ou seja, dobrando a massa vai aparecer um fator 1,5 aqui, multiplicando a aceleração. Tá?
para uma determinada força. Então, a força que eu faço é a mesma. Então, para uma força constante, dobrando-se a quantidade de matéria, ou seja, a massa, a aceleração resultante cai pela metade. E aí eu posso escrever que A1 sobre A2 é M2 sobre M1, ou seja, M1 a 1 é M2 a 2. Tá? É inversamente proporcional. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Tá? Então, a aceleração é inversamente proporcional à massa. E eu estou chamando de massa a quantidade de matéria. É aquilo que eu coloco em cima que a balança fornece. Quando eu subo em cima, quando eu coloco, o oferente coloca a melancia lá em cima da balança. A quantidade de matéria. Tá? Agora, vamos andar para o outro lado. Voltamos para essa situação. E agora, em vez de eu dobrar a quantidade de matéria, eu deixo só um disquinho, mas coloco 2 molas idênticas de constante K. E aí eu tenho a mesma régua. Se agora a régua deslocou de novo 2 nessa escala da régua, antes também tinha deslocado 2, mas eu dobrei a mola, significa que a constante mudou. Agora a constante é 2K, né? Dobrei as molas. Então, significa que para eu esticar 2 unidades, eu tive que dobrar a força que eu estou fazendo. Então, dobrando a força que eu vou medir no laboratório, eu vou ver que a velocidade vai dobrar também. Então, a aceleração dobrou, né? Então, dobrando-se a força, ou seja, eu coloco o mesmo deslocamento para 2 molas, ou seja, o dobro da constante, então eu tive que fazer 2F com relação a essa situação. Então, dobrando-se a força, dobra-se a aceleração, ou seja, A2 sobre A1 é F2 sobre F1, ou seja, A2 é proporcional a F2, A1 é proporcional a F1. Ou seja, a aceleração é proporcional à força. Então, só com esse exemplinho, essa brincadeirinha, imaginando aqui, nós conseguimos ver o seguinte: a aceleração é inversamente proporcional à quantidade de matéria, mas é proporcional à força. Juntando as duas coisas, F igual a ma. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante agindo sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Veja que nessa brincadeira não tem ninguém segurando o disco aqui, não tem atrito. O ganho de velocidade é limitado por quem? Pela massa. Tá? Ele só não. Quão rápido ele vai estar? A força que você faz dividido pela massa. Passando um certo instante. Isso é aceleração. Passando um certo instante do tempo t, é a velocidade que ele ganhou. Ganha mais ou menos velocidade dependendo da massa do corpo. Tá? Então, matematicamente, isso tudo está resumido nessa equaçãozinha. A força, o vetor, força resultante, que é o somatório em I de todos os vetores força, tem que ser numericamente igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é a variação, taxa de variação, né, derivada, do vetor velocidade. Então, a massa é uma grandeza escalar. Significa, e é uma grandeza escalar especial, porque ela só tem positiva, não tem menos 2 kg, né? O objeto tem 2 kg ou meio quilograma, mas é sempre positivo. E não faz sentido eu pensar 2 kg para que lado? Não, 2 kg, não preciso do caráter vetorial, por isso que é escalar. Tá? E essa massa que aparece na segunda lei de Newton é a chamada, essa que está aqui, massa inercial. Por quê? Porque aparece na lei da inércia. Tá? Escrito dessa forma aqui, eu acredito que todo mundo tenha visto. F é ma, desde o ensino médio. Vamos ficar com isso por enquanto, mas já já a gente vai mudar para uma definição mais interessante do que é a força. Certo? Por enquanto a gente fica com essa definição. Agora, como força é vetor, sempre que eu puder, eu vou trabalhar decompondo em componentes. A vida fica muito mais simples. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar com componentes, você vai escutar isso uma vez, outra vez, e vai escutar isso sempre. Na direção X, eu só tenho escalares.
É um número vezes i, ou um número vezes o sinal, mais 5i, menos 3i. Como já está na direção i, o i é o versor. Eu trabalho só com o mais 3 e o menos 5. E o mais 3 e o menos 5, na direção i, o mais 3 com o menos 5 são escalares. Né? Menos 2 daria a resposta. Então, sempre que eu puder decompor o vetor, eu decomponho e a minha vida fica mais fácil. Então, só que se eu estou no mundo tridimensional, e eu tenho uma lei da força vetorial, eu tenho 3 leis da força, uma para componente x, outra para componente y e outra para componente z. Como calcula Vx, Vy, Vz, dVx, dt, dVy, dt, dVz, dt, nós já vimos, ok? Então eu só estou dizendo que eu decomponho o vetor força nas direções de interesse. Ah, mas isso aqui é a força resultante. Sim, então eu posso decompor, ou primeiro calcula o vetor força resultante como somatório dos vetores, e depois decompõe o resultante, ou eu posso decompor cada um deles. Eu posso decompor o 1, o 2 e o 3, e dessa forma calcular o resultante na componente, na direção x que eu quiser. Ok? Agora, uma coisa interessante. A segunda lei de Newton e o referencial inercial. Mantenha, por enquanto, segunda lei de Newton, F igual a ma. Nós já vamos tocar nesse assunto. Do jeito que está formulado aqui, a segunda lei ela é válida apenas nos referenciais inerciais. Tá? Em referenciais não inerciais, aqueles que estão acelerados, a gente precisa corrigir a segunda lei de Newton. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma caminhonete parada, né? E alguém joga uma bolinha para cima. Ela sobe e desce. E isso acontece porque na direção vertical, a direção preferencial aqui, tem a força da gravidade, o peso puxando para baixo. Então o objeto sai com V0, sobe, para e desce. Lindo isso, né? Agora, se a caminhonete estivesse andando para a direita com a velocidade V0 constante, V0 da caminhonete, e eu jogo a bolinha para cima, ela vai descrever um arco de parábola. Nós já vimos, por causa da independência dos movimentos nas duas componentes, que esse arco vai ser tal que a velocidade em x, tanto da bolinha, vai ser igual como a velocidade da caminhonete. A bolinha vai com velocidade v0 e a caminhonete vai com velocidade v0, ambas no eixo x, de tal forma que ela cai na sua mão no final da história. Certo? Muito bem. Agora, você está na caminhonete, você joga a bolinha para cima com velocidade v0, y, mas a caminhonete está acelerando, essa bolinha não vai retornar na sua mão. A bolinha vai descrever, se você jogou ela para cima com velocidade v0, olhando de fora, você sabe, é que a caminhonete acelerou. Mas aí você está no referencial inercial. Para quem está na caminhonete, suponha que tivesse fechado aqui, a bolinha não ia retornar à sua mão e você ia concluir, mas então o movimento da bolinha deve ter uma aceleração aqui. Então tem que ter uma força aqui. Que força? Ninguém encostou na bolinha, certo? Olha a sutileza. Ninguém encostou na bolinha, foi a caminhonete que acelerou. A bolinha está voando. Entendeu? É sutil. Não tem integral escondido em lugar nenhum, mas tem que pensar um pouquinho. É sutil. Ninguém encostou na bolinha. O referencial acelerou. Tá? Os dois observadores inerciais, quem está parado na calçada e o cara que está na caminhonete, concordam entre si sobre a resultante das forças se a aceleração da partícula com relação à bolinha, né, com relação ao observador A, ela é a aceleração da partícula em B mais a aceleração AB. Se a aceleração relativa entre B e A for nula, eles concordam. Se não, não. Certo? Então, nós vimos isso lá do movimento relativo, e isso implica que a aceleração resultante só é a mesma se a aceleração relativa entre os dois os sistemas de coordenada for zero. Tá? A unidade de força, né? Então,
A unidade no sistema internacional é o quilograma. 1 quilograma é a massa, então, dividido de 1 litro d'água, a temperatura de 4 graus Celsius, a pressão atmosférica. Eu posso pensar nessa forma aqui para ter algo fácil de trabalhar. Nós vimos lá que é a massa da barrinha de liga de irídio platina que está lá no museu. Tá? Em termos de padrão de massa, né, encontramos que a unidade de força produz a força que tem uma unidade é a força necessária para produzir a aceleração de 1 metro por segundo em uma quantidade de matéria de 1 quilograma. Então, isso ainda é direto lá da lei de Newton, conforme a gente escreveu essa lei de Newton. Na segunda lei de Newton. Como assim? Bom, nós escrevemos simplesmente que F resultante é igual a ma. Então, a unidade da força tem que ser igual à unidade de massa vezes aceleração. Isso aqui é igual a unidade de massa vezes a unidade da aceleração. Na verdade, eu estou falando unidade, mas eu posso ser mais generalista e falar a dimensão, né? Isso aqui tem dimensão de matéria, que é quantidade de matéria, que é quilograma unidade. E isso aqui tem dimensão de metro por segundo ao quadrado, unidade, mas a dimensão é comprimento por tempo ao quadrado, é a dimensão da aceleração. Lembram disso? Então, a dimensão força, né, que a gente chama de Newton, em homenagem, obviamente, ao Newton. 1 Newton, eu tenho que acelerar 1 quilograma de quantidade de matéria por 1 metro por segundo. Então, até aqui, são coisas que eu tenho intuição. É 1 quilograma, é 1 metro, é 1 segundo, eu sei o que é. Aqui eu sou simplesmente o sobrenome de uma pessoa. Então, daqui para frente, vai começar a ter várias unidades, tipo trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, no primeiro momento aqui. Né? Isso vai ter unidade de Joule. Mas o que é Joule? O Joule é o sobrenome de um senhor lá, o Joule. Então, e esse aqui é o sobrenome de outra pessoa, Newton. Então, Newton por Joule não faz mais muito sentido eu ficar dividindo Oliveira por Silva, né? Mas quando eu volto e abro as unidades em termos das unidades fundamentais do sistema internacional, quilograma, metro e segundo, aí a coisa volta a fazer sentido. Então, quem é o Newton, né? Quem é o Joule? Joule, por exemplo, vai ser Newton, a unidade, né? A dimensão de trabalho vai ser a dimensão a dimensão da força, a dimensão de deslocamento. E isso é Newton vezes metro. Mas quem é Newton? Só abrir quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, Joule eu também posso escrever como quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E isso está, no fim das contas, ligado com o que a gente vai chamar de energia. Tá? Então, quando eu falo Joule, eu posso chamar a Pereira, é o sobrenome. Agora, quando eu venho para cá e coloco em termos das unidades do SI, aí eu entendo qual é o caráter dimensional. Quilograma, quantidade de matéria, metro, distância, segundo, tal, quadrado, toda a informação volta. Fica uma descrição bem mais rica. Aqui a definição do que é 1 Newton, tá? E assim, olha só, como da maneira que isso foi enunciado, a segunda lei de Newton define massa, fica a pergunta. E olha só, balanças de braços iguais. Então aqui eu coloco uma melancia, uma jaca, a fruta da sua preferência, e aqui eu coloco uma coleção de objetos cuja massa eu já sei qual é.
tá? E aí eu vou ajustando a quantidade de matéria que eu coloco aqui, para que esse pino, esse ponteiro da balança fique bem no centro, de tal forma que eu saiba que esta quantidade de matéria que está aqui é numericamente igual a esta quantidade de matéria que está aqui. E essas balanças podem ser tão precisas que o pessoal usava para saber calcular a área de mapa. Suponha que você tenha um mapa de uma cidade qualquer, né, numa região que você quer calcular, e a região lá, a área da fazenda é essa que está aqui. Quanto vale essa área? Eu poderia integrar em x e y, mas olha só, né, vai dar trabalho. Se o papel tiver densidade constante, onde densidade a gente pode pensar como matéria sobre área, e isso aqui é lado vezes comprimento, né? Você só multiplica, pesa o mapa inteiro, sabe, a massa do mapa inteiro, e depois calcula, em vez de calcular, desculpa, você recorta e pesa, ou seja, mede a massa, né, da área que você quer saber. Por quê? Porque a densidade vai ser a massa total sobre a área total, e também vai ser a massa da região dividido pela área da região, ok? Então, a área, isso aqui você mede, isso aqui você mede, você tem que a área da região, que é o que você quer, é a área total vezes a massa total sobre a massa da região. Não, inverti, né? Inverti, não pode inverter, professor, é feio inverter. Então, a área da região, ela é a massa da região, né? Dividido pela massa total, agora sim, a área total. Agora sim, né? Menor que 1. Esse número é menor que 1, né? Então, dessa forma, eu tenho áreas, unidades de comprimento de massa vão embora e vai ficar a área. Por quê? Porque a balança que está aqui é bem precisa. E esse sistema aqui, né, na verdade, a balança mede o quê? Mede o peso, né? Na verdade, o torque. Então, se eu colocar isso aqui para cá, muda um pouco, mas supõe uma balança perfeita. E esse sistema de massas aqui vai dar o mesmo resultado se eu estiver fazendo experiência na Terra ou na Lua. Mas esse não, né? A balança de mola é a medida da força-peso, né? Quem puxa para baixo? Colocou a molinha, estava lá parada. Colocou a melancia, isso esticou para baixo e o ΔX aqui, o nosso dinamômetro, vai dizer, de certa forma, quem é a massa da melancia. Mas como isso é na prática? Então, a molinha distendeu e você mediu um ΔX aqui, né? Qual é o sistema, né, que eu estou medindo? Tem a melancia. A gente sabe que atuando na melancia tem a força-peso, simplesmente dizendo que isso existe, por enquanto não estou definindo, né, quem é a força-peso, massa vezes gravidade, essa aqui é a massa que eu quero determinar, e apontando para cima aqui, para se está tudo em equilíbrio, tudo em repouso, né, tem que ter a força elástica. Então, esse seria o diagrama, né, eu poderia colocar o peso apontando para baixo, a força elástica apontando para cima, de tal forma que a força resultante é igual a zero. Isso significa escrever o quê? Que o somatório em I de Fi é igual a zero, e esse somatório vai ser, vou definir a direção positiva quando sendo para cima, dada pelo versor J. A partir do momento que eu fiz isso, eu tenho que a força elástica menos, na verdade, isso é zero, e a partir do momento que eu fiz isso, quem dá ponta para cima? Agora eu vou trabalhar só em Y. Módulo da força elástica menos o módulo da força-peso é igual a zero. Por quê? Porque o peso está para baixo.
menos J. Então, quanto a força elástica está para cima, mais J. Quem é a força elástica? Menos K delta X, menos quem que é o peso? mg. Ok? Ó, o que que isso vai me levar? Eu não posso estragar a equação, né? A equação é o igual a zero é a coisa mais importante que eu tenho aqui. Menos K delta X é igual a mg, né? Ou seja, massa é igual a menos K delta X sobre G. Ah, professor, chegou a uma massa negativa. Não, 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 não. Olha o que aconteceu. Esse é o meu ΔX, certo? Esse aqui era o x0, posição em equilíbrio, e aqui está o xf. Se o j está para cima, eu tenho o vetor j para cima, e o ΔX para baixo. O ΔX é menor que zero, então o vetor, né? Ele é negativo. Então, a partir do momento que eu levar em conta que esse ΔX é negativo, né? É um número menor que zero. Então, se eu pegar só, eu também posso escrever nesse caso K módulo de ΔX, né? E aí o sinal vai embora com aqui, com o menos, sobre G. Então, por causa disso, a gravidade na Terra vale 10, próximo da superfície da Terra, 10 metros por segundo quadrado. Se eu quiser fazer isso vetorial, menos J. Menos, né, para baixo. Na Lua, ela é diferente, então é menor. Então, essa balança aqui vai indicar uma massa diferente para melancia na Terra ou na Lua, enquanto essa aqui vai indicar a mesma. Tá? Depois eu faço isso aqui, quando a gente vai fazer em toda a sua glória, com torques e tudo mais. Tá bom? Mas note, mesmo valor para massa na Terra e na Lua, valores diferentes na Terra ou na Lua. Porque mudou o G. Forças especiais, aquelas que a gente vai estudar aqui durante o curso. Gravitacional, força peso, que eu já usei sem definir direito o que é. Normal, tração, atrito, tudo isso meio que já apareceu na aula, um pouco vocês já viram, nós vamos definindo em detalhes à medida que for precisando, tal qual nós usamos a lei de Hooke hoje, foi definida, né? Tá? Então, agora eu vou falar dessa primeirinha aqui, que é a lei da gravitação universal de Newton. Bom? E a partir disso já falamos o que é o peso também. Tá? Então, qual que é a lei da gravitação universal de Newton? Para quem não acredita, que nunca viu, aqui, ainda bem que o Google completou, não precisei nem sequer escrever o professor Moisés, né? O Moisés não é um livro, é um professor, mas se eu colocar imagens do livro, olha aqui, ó, olha a maçãzinha caindo. Né? Então, olha só, qual que é a lei universal da gravitação do Newton? Primeiro, aquela história, a força que puxa a maçã é a força que puxa a Lua. E essa força é a força gravitacional, né? Fg, e ela tem a seguinte característica. Dados dois corpos, só organizar minimamente esse rascunho. Então, eu vou colocar um corpo de massa M aqui e um outro corpo de massa M aqui. Eles estão ligados, a qualquer momento eu posso definir um vetor que sai do corpo Mzão e chega até o corpo Mzinho. E esse vetor, se aqui está o meu sistema de coordenadas, e
J, né, minha base, meus versorzinhos da base cartesiana. Então, eu posso, a qualquer momento, escrever um vetor R de t, que é a posição. Eu coloco o vetor, desculpa, eu coloco a massa grande, por exemplo, para facilitar a vida na origem do sistema de coordenadas, e Rzinho a posição da massa pequena. Tá? Como as duas têm massa, a lei do Newton da gravitação é a seguinte: a força devido à gravidade, ela é proporcional às massas, então Mzão, Mzinho, e inversamente proporcional ao módulo do vetor R, e isso atua, eu estou fazendo aqui, negativo do versor R. Professor, mas qual é o versor R? Tá, então aqui está bem explicitado qual é o caráter vetorial desse treco. Qual é o vetor R? Bom, aqui está IJ, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, eu poderia girar esse sistema, né? Eu poderia ter feito o sistema assim. E aqui está o vetor R, Mzão e Mzinho. Nesse caso, o I e o J continuam sendo I e J. Não mudaram, né? I, J. Então, qual é o versor R? Bom, se vocês lembram lá de cinemática da rotação, a gente dizia que o vetor R, ele é um módulo do vetor R na direção R chapéu, que é o versor R. Versor I, versor J, versor R. E esse versor R aponta na direção, obviamente, do versor raio. Então, ele está aqui, R chapéu, e ele também está retinho aqui o máximo possível. Esse é o versor R. Ok? Nesse caso, o R coincide com o I. R chapéu. Ele está aqui também. R chapéu. Mas eu posso girar esse sistema, né? O R sempre vai estar para fora, apontando nessa direção aqui. Essa é a direção radial. É aquela que nós definimos lá na aula de cinemática da rotação. Então, esse caráter vetorial aqui da lei da gravitação é muito importante. Menos R, a simetria é esférica. Né? Ok? A simetria é esférica. Eu posso girar assim, assim, tirar do plano do quadro e colocar uma distância R para fora, para dentro, e ainda assim o módulo da força, se eu mantiver o módulo do raio constante, o módulo da força não muda. E a força ainda vai estar apontando para o centro. E ela é proporcional aqui ao produto das massas. O que está faltando nessa equação? Está faltando a constante de proporcionalidade. Que constante é essa? É o G do Newton. Então, menos uma constante de proporcionalidade, o produto das massas, inversamente proporcional ao raio, isso dá o módulo, e o caráter vetorial é menos R. E a constante de proporcionalidade é o Gzão. É assim que você tem que ler a lei da gravitação universal do Newton. G é uma constante, e ela vale isto. Tá aqui já, ó, F é menos G, Mzão, Mzinho sobre R quadrado módulo na direção menos R. Tá? Mzão. Isso vale para quaisquer dois corpos. Tá? Eu atraindo uma maçã. A minha massa, a massa da maçã. Só que aí, como o G é bem pequeno, né, o 10 a menos 11 aqui, para esses valores, né, o G é uma constante, 10 a menos 11. Para esses valores, eu colocar aqui 80 kg e 0,1 kg, a força vai dar bem pequena. Tá? O mesmo valor do G, colocando e aí você coloca aqui a massa da Terra e a massa da maçã, aí a massa da Terra é bem grande, compensa esse 10 a menos 11 aqui e você tem a força-peso.
Como assim? Agora vamos falar do peso. Faça na lei da gravitação menos emissão, M1, M2, não precisava ser emissão, Mzinho, sobre R quadrado, versor R. Faça emissão igual à massa da Terra e R, desculpa, R igual ao raio da Terra. Se você subir o morro, descer o morro, o raio da Terra, 6.700 e poucos quilômetros. Então, andar 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, não faz diferença na nossa vida. Vamos aproximar isso por uma constante. Tá bom? Nesse caso, eu vou escrever a força gravitacional como sendo menos G, massa da Terra, um número, uma constante, sobre o raio da Terra ao quadrado, módulo do vetor raio. O que sobrou aqui? O Mzinho na direção do vetor R. E este bicho aqui eu vou chamar de Gzinho. E aí eu digo que essa força é o peso. Então eu posso dizer que o peso é menos mgr. Só que o G, né? Quando eu estou trabalhando, pensando que tudo pode girar, a aceleração está aqui, né? Então é menos R, né? Então eu posso dizer que o G vetor é menos o módulo do G R, porque sempre aponta para o centro, para o corpo que atrai aqui. E aqui é a mesma coisa, depois nós vamos ver, né? Um puxa o outro puxa um, mas por enquanto é isso. Então, o Gzinho, quem é? Da onde sai o Gzinho? Ele sai daqui, ó. Constante da gravitação universal do Newton, massa da Terra sobre o quadrado do raio da Terra. Essa é o Gzinho. Então, uma vez que eu sei quanto vale o Gzão, quem é o Gzinho mesmo? Na queda livre, ele é a aceleração resultante, né? A força resultante é o peso. Então, a gente mede o tempo de queda. Se eu sei o Gzão, quando eu meço o tempo, o Gzinho, né? Medindo o tempo de queda do corpo, né? No fim das contas, eu posso medir a massa da Terra. Porque a massa do corpo eu sei qual é. Tá? Então, se eu considerar a Terra como referencial inercial, o peso do corpo, ou seja, a Terra está parada, coincide com a força gravitacional exercida sobre ele. Tá? Como assim, professor? Bom, é exatamente o que está escrito. O que é o peso? Força resultante apontando para baixo. E, nesse caso, ele é igual ao quê? A força gravitacional. Quem é a força gravitacional? É a força dada pela lei da gravitação do Newton. Essas duas coisas coincidem. A resultante apontando para baixo com essa força aqui. Depois nós vamos ver um caso onde não é a mesma coisa. E agora, nós temos exemplinhos que nós podemos fazer. Ok? Tem algum que vale? Tá. Então, a segunda força que nós vamos falar é a força normal. Então, quando o corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície se deforma e empurra o corpo com uma força que é perpendicular à superfície. Como assim? Bom, normal. Esse normal significa que forma 90 graus. 90 graus com relação a quem? Né? Então, imagina um corpo de superfície aqui. Está aqui a superfície.
e eu vou definir um vetorzinho que está contido no plano. Então, esse vetorzinho aqui está contido no plano. Tá? Eu vou chamar ele de vetor V. Normal a esse vetor, ou seja, fazendo 90 graus, eu vou definir um versorzinho N, tá? Formando 90 graus com a superfície. Aqui, que a superfíciezinha é um quadradinho plano, tá fácil de ver. Mas eu poderia ter um corpo extremamente não uniforme, né? E aí eu poderia pensar num quadradinho aqui de uma superfíciezinha e localmente nesse pedaço está o versorzinho N apontando para fora e ele é ortogonal, ele é perpendicular a essa areazinha DA. Ok? Isso vai ser muito útil depois para calcular coisas lá em eletromag da vida, ou mesmo em física 2. Então, N é um vetor, um versor, né? Módulo 1, perpendicular ao plano local ali da área. Então, a esse planinho aqui. Bom, esse vetor V está contido nesse plano, N é perpendicular. Então, a força normal, ela é sempre na direção desse versor N. Módulo da força normal na direção do versor N. Ok? Então, agora eu já sei para qualquer superfície aonde está a força normal. Por que que é assim? Bom, imagina que essa aqui seja uma mesinha e você vem aqui e coloca um objeto em cima da mesa. E essa mesa está próxima da superfície da Terra, então você sabe que aqui está atuando força-peso. O peso está puxando para baixo. Por que que ele não afunda na mesa? Bom, porque a resistência do material lá da mesa empurra para cima, com uma força que a gente acostumou chamar de força normal. De tal forma que aqui está a massinha, tem a normal apontando para cima, o peso apontando para baixo, somatório em I é igual normal mais o peso, né, somando as forças, indo para o caráter na direção vertical, então isso aqui vai para normal menos o peso já. Por quê? Agora eu estou trabalhando com os módulos. Né? Deixa eu fazer isso um passo para trás para ficar claro. A normal é o módulo da normal. I aqui, que eu vou chamar de N sem setinha, sem nada, I. E o peso é o módulo da força-peso. Desculpa. O versor é o J, né? Menos J. Porque o peso é para baixo, né? Então, se o J está para cima, né? O versor vertical aqui para cima, o peso é menos J. Então, agora eu vou seguir daqui. Então, eu tinha aqui normal vetor mais peso vetor é igual a quem? Quem é o vetor normal? É o NJ menos módulo do P, J, e isso é igual a zero, vetor, zero na direção J. Então, como todo mundo aqui é J, 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 posso escrever assim, eu jogo fora as componentes, a parte vetorial, e trabalho só com os módulos, porque eu já estou na componente J. Mas veja que para fazer isso, ok? Eu tive que levar em conta que um é positivo e outro é negativo. Aí tudo bem. Agora eu posso trabalhar só com os módulos. Normal é igual ao peso. Em módulo, mais o vetor normal e o vetor peso apontam vetores opostos. Tá? Então, essa é a força normal, e ela vai existir. Quanto maior for
a massa que você coloca aqui, maior o peso, maior é a reação do material empurrando essa massa para cima de tal forma que ela fica parada. Então, suponha que alguém exerce uma força numa superfície e a superfície vai se deformar empurrando isso para cima. Tá? Se deforma é a dinâmica interna dos constituintes da mesa lá. Tá? E aí, supõe alguém, para te dar uma ideia de como que é essa dinâmica interna, supõe alguém oscilando em uma cama elástica. Então, são as molinhas da cama elástica que estão empurrando a pessoa de volta para cima. Tá? E aí, o movimento da pessoa é esse. A posição y de t é a seno de ômega t. Ok? Qual é a normal exercida pela cama elástica? Essa é uma boa pergunta. Então, y de t, ele é quem? A seno de ômega t. Y ponto de t, que é igual ao dy dt, é igual à derivada disso com relação ao tempo, né? Como que eu faço isso? A derivada com relação ao tempo do seno de ômega t, isso é A derivada com relação a U. O seno de U regra da cadeia, né? Quem é U? U é igual ao ômega. Precisa fazer tudo isso? Não, só estou lembrando de onde vem, certo? A derivada do seno de U com relação ao U é cosseno de U, e a derivada do U com relação ao tempo é ômega. Então, o y ponto é ômega A cosseno de ômega t. O y, dois pontos, eu tenho que derivar de novo. Então, cada derivada sai um ômega. Então, vai ficar ômega ao quadrado A seno de ômega t. E o que eu esqueci? Que tem o sinal, né? A derivada do cosseno é menos seno. Ok? Então, mas quem é isso? O y, dois pontos. É a aceleração, né? Ok? E a força resultante, né? Massa vezes aceleração. Quem é essa força? A gente viu que é normal menos o peso é, MA é igual a menos ômega ao quadrado a seno de ômega t. Certo? Mas quem é o peso mesmo? mg, né? Então, normal é m, é que tem o m multiplicando, né? Menos. Então, eu coloco m em evidência. G menos ômega ao quadrado a seno de ômega t. Então, essa é a normal exercida pela cama elástica, em função do tempo. Ok? Essa coisinha que apareceu aqui é um bicho bem interessante, né? Que é a equação diferencial. Então, outro exemplo interessante é o exemplo de tração, tá? Então, é a outra força que nós já vimos. Então, da nossa listinha de forças, quais nós já vimos, né? A gente viu a gravitacional, a lei da gravitação, vimos o peso, vimos a normal, e agora a gente tem a tração e o atrito. Mas para essa aula não ficar longa, eu vou parar por aqui, e aí eu continuo na próxima aula resolvendo os exemplos que faltam, e a gente vê a sequência disso como que fica. Então, força de tração, tá? Aí a gente resolve essa brincadeirinha com atrito sem atrito, tá? Aí a máquina de Atwood, são exemplos, tá? E aí depois, finalmente, a terceira lei de Newton. Então não falta muito, mas para a aula não ficar longa,
eu vou para o arquivo não ficar longo, né? Eu vou parar a aula por aqui. E a gente continua na próxima. Ok? Obrigado.